Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Bruno da Infinity aqui, galera. Hoje a gente vai falar de um tema que é até recorrente no nosso meio, né? O pessoal, será que enjoa mesmo de som? Você já passou daquela situação assim que você fala, pô, meu, acho que eu enjoei de som. Então, antes de eu continuar, peço para você já se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, ficar com a gente até o final do vídeo que a gente vai bater um papo raiz acerca disso, beleza? Então vamos lá, por que surgiu esse assunto, né? Tem muita gente que às vezes fala, cara, eu vou dar um tempo com o som, eu dei uma enjoada, e cara, assim, eu não acredito que seja possível enjoar de ouvir música. Se a pessoa falar, cara, ultimamente eu não tô gostando de ouvir música, assim, música não faz mais sentido na minha vida, eu até entendo, né, independente do gosto musical de cada um, né, eu até entendo que a pessoa, de fato, então, se enjoa de música, se é possível enjoar de ter ali seu momento de lazer, tudo bem. E também tem, obviamente, questões como às vezes está no momento, opa, vou ter um filho, vou estruturar uma família, e realmente as prioridades mudam, né? E aí tudo bem a pessoa passar menos tempo dedicando-se ao lazer, que no caso som, para nós, por exemplo, para mim é trabalho, para vocês, a grande maioria é questão de lazer, é hobby. Então eu entendo perfeitamente essas situações. Mas é aquela situação em que a pessoa, pô, cara, eu enjoei de mexer com som, eu enjoei desse ramo. Por que isso acontece? E, cara, eu acho que eu tenho muita propriedade no assunto para poder falar isso para vocês, porque por muitas vezes eu já me vi desanimado com essa carreira que eu escolhi, eu já me vi desanimado com essa situação de, pô, tô fazendo o melhor que eu posso e é um ramo complicado? É um ramo em que você se esforça muito para ter poucos resultados? Infelizmente é. Infelizmente, você demora anos para colher frutos do que você está fazendo, né? E existe muita ingratidão, existe muita coisa assim que realmente, se você for parar para pensar, se você não amar o que você está fazendo, você fala, cara, eu realmente enjoei dessa bagaça aqui e vou caçar renda em outra coisa, vou me profissionalizar em outra área, né? Isso de fato acontece, meus queridos. Não aconteceu comigo, graças ao pessoal que tanto me apoia, então sou muito grato a vocês. Mas eu vou citar um caso aqui, por exemplo, do canal mesmo, o próprio Marco Vale. O Marco Vale veio com aquele, eu enjoei de som. E nas conversas que eu tive com ele, cara, não, é que o povo é muito difícil. Lembra que o Marco participava dos vídeos, só tô citando um exemplo dele. E naquela época eu não tinha tanta moderação como a gente tem hoje com relação a comentários e tal, não era um canal um pouco mais reservado a membros e tal. E aí, diga-se de passagem, tinha muito comentário de pessoas que têm ali o simples intuito de, como é que eu vou dizer, desestimular, né? Então a gente tem que sim se blindar com isso. Você que vai entrar nesse ramo, você que é um entusiasta, cara, entenda, por mais que você se esforce, por mais que você faça um trampo bem feito, faça seu projeto bem feito, o outro dificilmente vai reconhecer, primeiro, porque ele te vê como um oponente. Nossa, o cara tem um som ali, o som dele vai ser melhor que o meu, e não sei o que, e papapá, e se eu reconhecer que o som dele é bom, eu tô reconhecendo que o meu é ruim. Tem umas birutice dessa, eu já vi, tá? Comenta se você já viu uns negócios meio nada a ver que acontece de fato no ramo. E, cara, qual que foi, pelo menos pra mim, a saída disso? Eu me blindar com relação a isso, cara, eu entender que é assim, aceitar que é assim e não deixar de fazer o que eu amo por conta de pessoas que têm, infelizmente, a alma apagada. Isso aí são almas que pra mim são almas apagadas, né, cara? Então, eu sempre digo pra vocês, cara, não é fácil a gente se manter gostando do que a gente faz nesse ramo. Isso
pode perguntar para qualquer profissional do áudio. Cara, o que mais te chateia no ramo do áudio? Cara, são os outros profissionais ali que, às vezes, por inveja, por incompetência, tentam, né, fazer burburinho na sua cabeça, tentam ali te prejudicar, te desestimular, mas é aí que você tem que se blindar, cara. É aí que você tem que falar, não, eu tô fazendo o que eu amo, eu tô fazendo com esforço, eu tô fazendo com dedicação, vai dar certo. E dá. Quer um exemplo disso? Olha só como estava o mercado de som antes de fazermos os testes, antes de corrermos atrás de tudo. Claro, demora, igual eu falei logo no início do vídeo, é um trabalho que você planta uma semente e leva anos para você ver ali aquela semeadura dar frutos. Mas sim, é possível você viver disso, é possível você amar essa profissão, ter paixão pela profissão, apesar dos pesares, apesar dos ócios do ofício, né? Toda profissão tem o seu pró e contra, todo ramo tem seu ponto positivo e seu ponto negativo, e sempre vão existir pessoas assim, gente. Então, o que eu acho muito importante para a gente desconstruir essa visão de som só tem gente assim, blá 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 blá, blá, é o pessoal ter mais união, ter mais empatia, ter mais parceria, ao invés de buscar prejudicar, buscar agregar o trabalho do outro. Buscar, pô, ele é colega de profissão, vamos dar uma força para ele, o cara tá passando uma dificuldade ali, tal. Se você eventualmente vê um colega, né, fazendo uma coisa errada, tal, chega junto, cara, em vez de você ir lá e comentar publicamente, não, chega junto, cara, ó, isso se você fizesse de tal forma assim, será que não ia ficar bacana? Troca uma ideia na intenção de ajudar, não de ofender, não de humilhar, né? Pô, às vezes você vê um cara aí, um entusiasta que montou um som, pô, o som dele tem umas coisas ali que você vê que na sua experiência, na sua concepção, já não tá tão legal, só que ao invés de você chegar e apontar, criticar, cara, por que você fez dessa forma assim, tal, tal, tal? Troca ideia numa boa. Aí se ele te apresentar um argumento que justifique aquilo, pô, por exemplo, uma caixa às vezes não é a mais ideal e tal, mas você vê, não, é porque eu tenho um filho pequeno, às vezes eu tenho que carregar o carrinho dele aqui e tal, e aí não me sobra espaço, por isso que tá assim, tá entendendo? É só um exemplo, pra gente ser mais unido, a gente ter ali mais companheirismo nesse meio, que aí, galera, aí a gente nunca vai enjoar, porque o que eu vejo não são pessoas enjoando de som, o que eu vejo são pessoas enjoando desse comportamento ao qual elas são submetidas, esse ambiente que acaba sendo nocivo, né? Acaba sendo ali hostil. E aí as pessoas, não quero mexer com isso não, cara, som, nossa, a galera do som, tem muita gente assim, claro, não estou generalizando. Graças a esse ramo, eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas extraordinárias, pessoas que agregaram muito na minha vida, na minha profissão também. Então, eu sou muito grato a elas. Mas, claro, tem também aquele Zé Povinho que, meu amigo, você fala assim, cara, como que o mundo seria melhor se não existisse esse tipo de gente? E eu atuo em mais de um ramo e digo para vocês, no som automotivo a proporção desse Zé Povinho é maior do que nos outros ramos. Vocês acham que é difícil lidar com gente? Cara, pode ter certeza que no som automotivo vai ser difícil e meio, tá? É igual, não sendo específico a nenhuma marca, nada disso, igual há pouco tempo eu tive testando alguns produtos, os resultados não agradaram a todos e tal, e ao invés de atacar o resultado, não começa a atacar a pessoa, começa a ir para o lado pessoal, você tem que se blindar disso, você tem que ter uma estrutura mental, psicológica adequada para poder lidar com tudo isso e não sair mandando todo mundo para aquele lugar, cara, literalmente, né? Então, esse vídeo aqui é uma reflexão. Não é possível, no meu ponto de vista, enjoar daquilo que você gosta, daquilo que você ama fazer, daquilo que te traz prazer, né? Mas que o pessoal tenha esse espírito de parceria, de um querer ajudar o outro, da gente se unir. Opa, tem um exemplo, um fabricante está fazendo algo de errado, um fabricante, ao invés de você naturalmente
se agarrar a uma marca, se agarrar a alguma coisa ali que você pensa que tá bom, vai ver o que está acontecendo, vai defender os próprios interesses e o interesse do colega seu, ao invés de sair tirando conclusão precipitada e às vezes indo até contra os próprios interesses. Tá entendendo? Então, muito importante, gente, vamos nos unir, vamos cada vez mais ter respeito uns aos outros, que eu tenho certeza que esse ramo nosso só tem a ganhar com o coletivo agindo em prol da mesma causa, o coletivo querendo se ajudar, beleza, meus queridos? Então é isso, eu não acredito de coração que alguém seja capaz de enjoar daquilo que se gosta de fazer, daquilo que te traz prazer, mas eu acredito sim que alguém possa de fato desanimar por conta de mimimi, por conta de picuinha. Então vamos deixar a picuinha pra lá. Isso aí é coisa de criança, coisa de quem não tem uma mentalidade formada, coisa de quem só quer desagregar na vida dos outros. E é aquilo. Todas essas pessoas que agem dessa forma, naturalmente, né, a lei da semeadura é garantida. São pessoas frustradas, pessoas que não conseguem ir longe na vida. Então, se você quer de fato prosperar, quer de fato ir longe, quer de fato ser feliz, cara, nunca consiga isso, ou pense que vai conseguir isso estragando a felicidade do outro, estragando ali o bem-estar do outro, em estar aqui participando desse meio, né, estar aqui fazendo um hobby. Pô, o cara tá entusiasmado ali, tá montando som, eu vou lá, vou começar a desanimar ele, vou falar que o som dele tá tudo errado. Não, cara. Tenta entender por que ele fez aquilo, por que ele montou com aquilo. Às vezes as condições financeiras dele não permitem que ele monte algo melhor no momento, mas ele está começando e tal. Todo mundo está sujeito ao processo de aprendizagem, erros, né, acertos e aperfeiçoamento, beleza? Então, o recado de hoje é esse, a reflexão de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Aquele abração, fiquem com Deus e até a próxima.